Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso webinar. Eu sou o Wagner, para quem não me conhece, eu sou Sales Engineer da Ed Valley, especializado nas soluções Akamai, e hoje nós trazemos um assunto, acho que bastante importante para as companhias, que é a adoção de SaaS. Para esse evento, a gente conta com a participação do Fernando Lucatz, da Akamai, né? Então ele está nos suportando aí nesse webinar. E, Lucas, vamos conversar um pouco, se apresenta, porque eu acredito que esse assunto é bastante importante aí, né, que a gente tem visto no mercado, não? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí que estão presentes. Como o Wagner comentou, eu sou o Fernando Lucatz, eu sou executivo de contas aqui dentro da Akamai, e a ideia hoje é apresentar algo novo, né? Ou, de repente, explicar um pouquinho mais o que tanto o mercado está falando em termos de SaaS, em termos de proteção na borda, né? A ideia hoje é trazer para vocês um conteúdo dinâmico. Eu vou ficar aqui no backstage da nossa apresentação, acompanhando o chat, então, por favor, aí, todos coloquem as suas questões, as suas dúvidas no nosso chat, a gente vai estar acompanhando. Eventualmente podemos responder durante a apresentação ou deixaremos para o final, mas a ideia hoje é fazer aqui uma troca de conhecimento com cada um de vocês, né? Novamente agradecendo a presença de todos e aproveitem o conteúdo aí que é riquíssimo em termos de conhecimento e novidade do que a Akamai, além do que a gente já faz para os mercados, né, em CDN, em UAF, também fazer nessa parte de proteção de SaaS aí. Wagner, com você. Obrigado, Lucas. Muito bom aí ter você com a gente. Eu vou compartilhar um conteúdo com os nossos participantes. Eu quero aproveitar esse momento também para falar um pouco sobre a Ed Valley, para aqueles que não conhecem a Ed Valley. Então, eu comentei, eu sou o Wagner, sou o Sales Engineer para soluções Akamai na Ed Valley. Sobre a Ed Valley, nós já temos 18 anos de mercado, tá? Então a gente tem uma atuação muito forte aí com as principais soluções, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande de trazer aquilo que realmente é importante para os nossos clientes. Hoje nós temos presença aí em 6 regiões, então nós temos condições de atender todo o território nacional, tá? Então vocês podem ver que nossa matriz é em São Paulo, mas nós temos regionais de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, e recentemente nós iniciamos uma operação local no estado do Ceará também, tá? Então, vocês podem contar conosco em todas as regiões para apoiá-los nos seus desafios. Bom, a gente trabalha com todas as verticais de mercado, tá? Então, para efeitos comparativos, a gente já tem de hoje 50% das 100 maiores empresas do Brasil. E pensando em verticais, a gente está aí em todas as verticais, tá? Então a gente tem presença aí nos nossos clientes, tanto que vai desde a área da saúde ao varejo. Então a gente tem bastante aí conhecimento em todas as necessidades desses segmentos. O portfólio de solução é bastante completo, tá? Então vocês podem ver aí as parcerias que a Ed Valley tem. Então, claro, nós temos uma parceria muito forte com a Akamai. Hoje a Ed Valley é um dos principais parceiros da Akamai no Brasil, mas nós temos também outras linhas no nosso portfólio. Então, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre essas outras soluções, é só entrar em contato conosco aí, que nós somos os especialistas para cada uma dessas soluções. E vamos para o nosso assunto do dia, né? Então, o SaaS. Tem muita gente falando de SaaS, querendo entender o que é o SaaS. O SaaS é acrônico para Security Access Service Edge, então é um serviço de acesso seguro na borda. Então, quando a gente ouve falar de Edge, a gente está falando de borda. E o SaaS, como vocês vão ver, ele se trata de um framework, não é um produto específico chamado SaaS, mas sim um conjunto de soluções para endereçar esse framework, tá? Então, é um framework muito voltado para a segurança. E o nosso objetivo hoje é entender quais são os objetivos do workshop, que vocês possam entender o que o SaaS significa para vocês
e como a gente consegue ajudá-los aí nessa jornada de adoção do SaaS. Então, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo. E principal ponto, o que é o SaaS? Então, o objetivo do SaaS é ter uma convergência de rede e segurança para os serviços, de preferência de forma simples, mas distribuída globalmente, tá? Então, a gente está falando muito de uma plataforma voltada para a nuvem. Então, esse esqueminha aqui parece simples, mas ele contempla uma série de demandas de segurança quando a gente faz a convergência de acesso de rede com recurso de segurança. Tá? Então, esse framework de SaaS, ele traz essa convergência com esses dois aspectos, e vocês vão entender isso durante o nosso bate-papo. Tá? Então, falando de framework, como é que surgiu esse conceito do SaaS? Ele surgiu por conta da mudança, né, da forma das pessoas trabalharem. Tá? Então, principalmente depois aí, com o advento da pandemia, a forma de se trabalhar mudou bastante. Então, teve uma guinada rápida e repentina, né? Então, da forma que as pessoas trabalham. E isso trouxe um desafio muito grande para as corporações. Então, se antes os funcionários estavam sempre dentro da empresa e os funcionários trabalhando de home office ou trabalhando fora da empresa, então os funcionários móveis, vamos chamar dessa forma, eram minorias, hoje isso se inverteu. Tá? Então, as empresas vêm buscando soluções para poder endereçar essa nova realidade, porque toda a infraestrutura das companhias, elas foram criadas pensando nesse conceito antigo, onde o meu funcionário estava dentro de casa. Então, daí que surgiu essa demanda. Tá? Então, esse é o modelo conceitual do SaaS. Né? Então, se a gente olhar nesse modelo conceitual, nós temos como usuários, eu posso ter funcionários ou parceiros, a gente tem diferentes tipos de dispositivos e nós temos também dispositivos de IoT que, de alguma forma, estão acessando os seus recursos. Esses recursos tanto podem ser recursos on-premises, como numa nuvem privada, numa nuvem pública, e a forma de fazer o gerenciamento correto na entrega desses recursos que é o grande desafio. Tá? Então, a gente sempre pensa nesse tipo de acesso, principalmente segurança, e como é que eu vou fazer essa entrega? Então, eu preciso adotar uma estratégia de entrega de rede para esses para os solicitantes, para os funcionários ou parceiros. Tá? Então, quando a gente começa a analisar um modelo conceitual de SaaS, a gente tem que fazer algumas perguntas. Tá? Então, qual o tipo de usuário que vão acessar a sua rede? Então, olha, eu tenho meus funcionários estão trabalhando de casa. Então, o meu usuário é um funcionário. Além dos funcionários, eu tenho parceiros que precisam ter acesso aos recursos corporativos da minha empresa. Então, eu tenho funcionários, tenho parceiros, eu posso ter a grande maioria dos meus usuários acessando dispositivos móveis, ou eventualmente eu posso ter recursos de IoT consumindo os recursos das minhas aplicações. A segunda pergunta que a gente tem que fazer é que tipo de infraestrutura você tem hoje? Tá? Ou que tipo de infraestrutura você tem e qual infraestrutura você planeja ter. Então, você pode ter hoje toda a sua infra on-premises, mas já está trabalhando num projeto de migração para a nuvem. Você pode ter um modelo híbrido. Então, você tem que analisar qual tipo de infraestrutura dentro desse framework de SaaS. E aí a gente começa a trabalhar na entrega dos recursos para os meus usuários, sempre baseado em contexto e identidade. Tá? Então, quando eu penso em funcionários e parceiros, onde a gente vai atuar? Então, a gente vai atuar pensando em rede, custo, restrição geográfica
e a gente vem para a parte de segurança, onde eu tenho que me preocupar com DLP, tenho que me preocupar com a segurança de Web Firewall, tenho que me preocupar principalmente com o modelo de Zero Trust, e também gateway de acesso, tá? Porque esses usuários eles vão consumir recursos internos da minha companhia. Nos próximos slides a gente vai conversar um pouco nas questões de segurança desse tipo de acesso, e infelizmente aí nesses últimos tempos com a pandemia, tivemos aí várias empresas que sofreram aí com ataques por conta do modelo de acesso adotado por essas empresas, né? Então, quando a gente fala no conceito de SASE, o Zero Trust está extremamente ligado ao SASE, para evitar aí, ameaças, principalmente o movimento horizontal, né? Então, o Zero Trust faz parte do SASE. Quando a gente pensa em usuários móveis, a gente começa a aumentar as preocupações. Então, eu tenho que endereçar outras coisas. Então, eu tenho que validar a prevenção a ameaças e detecção. Eu tenho que trabalhar com data discovery sensitive, então dados sensíveis à minha companhia, qual a qualidade de serviço que eu vou entregar para esse usuário. Então, o conceito acaba sendo muito amplo, porque dependendo do que você entrega para esses usuários, você precisa endereçar de forma bastante consistente a segurança, mas você também precisa endereçar a parte de performance desse usuário. Dependendo do seu negócio, se você entrega um app para um usuário móvel, e esse app ele leva muito tempo para entregar alguma informação, esse usuário vai buscar outras formas, ou vai buscar outros recursos para obter essa informação. Então, você começa a ter preocupações adicionais, né, para esses usuários. E também em IoT, você tem que trabalhar outros aspectos de rede, então, otimização de latência, traffic shaping, e continua ainda endereçando toda a parte de segurança. Tá? Então, dentro do framework de SASE, a gente vai sempre trabalhar no contexto de quem está acessando os meus recursos, para poder aplicar tanto as regras ou recursos de segurança de acordo com o contexto do usuário, como também aplicar regras de otimização de rede para esse cliente que está buscando as informações. Tá? Então, a SASE parece um bicho de 7 cabeças, mas acaba não sendo, porque você sempre tem que analisar quem vai estar acessando os seus recursos, qual a arquitetura que você possui para entrega, né, para entregar os recursos para o seu usuário, e dentro desse cenário, definir quais camadas, tanto de rede e como de proteção, você vai atuar de acordo com esse usuário. Então, tudo isso faz parte de um framework. Né? Então, você pode ter hoje na sua empresa um framework que vai endereçar só funcionários e parceiros. Você pode ter um framework que vai endereçar também usuários móveis, também IoT. Então, de acordo com o contexto, você vai trabalhar dentro de um framework. Então, você pode ter interesse em um framework só para acesso de funcionários, mas você pode ter um framework onde você vai endereçar todo esse cenário, tanto de usuários de acesso, como também da arquitetura dos recursos que eu estou entregando para os meus usuários. Tá? Então, com a análise desses dois pontos, você vai trabalhar no framework do SASE. Então, aqui, esse retângulo aqui central é o que a gente vai trabalhar dentro de framework para SASE. Vamos conversar um pouco sobre a Akamai. É importante entender como a Akamai se posiciona no mercado para poder efetivamente correlacionar o poder da rede da Akamai para o endereçamento do framework de SASE. Então, o que é o Edge? Edge é um termo em inglês que é borda. Né? Então, o que é a borda? Quando eu penso num data center, eu tenho muito pouco, tá? De conceito de borda. Tá? No data center, o que eu tenho? Eu tenho servidores para eu
pegar qualquer informação num data center, eu tenho que ir até o data center. Então, aqui, quando a gente pensa em borda, o objetivo é que eu tenha o recurso o mais próximo possível do meu usuário. Se eu tenho um data center em São Paulo, mas eu tenho um usuário que consome esses recursos da região Nordeste, ele vai ter que encarar todo o tráfego BGP para chegar nesse data center em São Paulo. Quando a gente passa para o conceito de cloud, isso se expande. Tá? Então, o conceito de cloud, a gente sempre diz que quando é em cloud a gente não sabe exatamente onde está, mas mesmo assim existem algumas limitações. Se a gente for analisar uma cloud pública, um Amazon, um AWS da Amazon, um Azure da Microsoft, eles têm sim uma presença muito grande no território, mas é limitado. Pode ter lá 2, 3, 4 data centers espalhados pelo Brasil, por exemplo, mas isso significa que, embora o meu usuário do Nordeste vai enfrentar um tráfego menor para chegar nesses recursos de nuvem, ele tem sim que encarar aí um tráfego da internet para poder chegar nesses recursos. Quando a gente entra no conceito de edge, aí a gente está falando de recursos distribuídos. Tá? E qual que é acho que o ponto mais importante quando a gente pensa na Edge, então, na plataforma inteligente da Akamai, que nós chamamos de Edge, é a arquitetura da rede da Akamai. Tá? Então, se eu comparar a rede da Akamai com uma Azure, por exemplo, como eu comentei, quando eu estou falando de uma solução de cloud, pode ter alguns data centers espalhados no Brasil. A Akamai tem em torno de 7.200 servidores espalhados pelo Brasil. Globalmente, eles já passaram de 400 mil servidores. Tá? Então, o conceito de borda, a Akamai endereça de forma real. Então, na Akamai, se você tem um usuário na região Nordeste, a Akamai tem servidores naquela região para entregar o conteúdo para esses usuários. Então, o grande diferencial da Akamai, quando a gente pensa no conceito de borda, é a arquitetura. Tá? Então, a Akamai é a única empresa no mercado que possui uma rede desse tamanho. Por conta da arquitetura da rede da Akamai, a Akamai consegue garantir SLA de 100% nas suas soluções. Então, é um diferencial muito grande a rede da Akamai, e isso permite endereçar de forma bastante efetiva e performática o framework de SaaS. Tá? Porque no final, quando a gente vem lá em bilhões de dispositivos, você tem isso espalhado em diversas regiões, e para garantir efetivamente o conceito de SaaS, você precisa de uma arquitetura de rede como o da Akamai. Então, como eu comentei, a Akamai tem uma presença muito forte aí, então, só pensando em localidades, tem mais de 4.600 localidades. A gente tem um mapeamento muito grande, atende em torno de 948 cidades, 135 países. A capacidade de processamento da rede da Akamai, não existe outra no mercado que consiga alcançar esses números. Então, um tráfego de 180 terabytes por segundo, a quantidade de dados por dia, 290 terabytes, 10 bilhões de behaviors por hora. Né? Então, é uma rede bastante grande. Né? Então, a Akamai consegue aí, efetivamente receber uma quantidade muito grande de tráfego, e por conta da arquitetura de rede, como eu comentei com vocês. A forma que a Akamai entrega as suas soluções garantem a ela a presença constante aí no quadrante de líderes. Tá? Então, a Akamai é sempre nomeada a líder no Gartner. Então, no Gartner, a Akamai é líder para soluções de Web Application Firewalls, também em Forrester não só de WAF, mas de DDoS, gerenciamento de bot e Zero Trust. Tá? Então, quando a gente fala de SaaS, todas essas soluções compõem o framework de SaaS. Então, quando você endereça o seu desafio de SaaS com a Akamai, você pode se sentir seguro e confortável, porque são soluções já reconhecidamente reconhecidas pelo mercado. Né? Então,
não é o Wagner falando, é o Gartner, Forrester e outras empresas aí de renome no mercado, tá? Então aqui a gente tem algumas informações de Forrester, então de DDoS, WAF, bot e Zero Trust, tá? Então Zero Trust ao final do ano passado. E vamos entender qual que é o approach da Akamai para os recursos de SaaS. Tá, então, como nós vimos anteriormente, o objetivo do framework de SaaS é fazer a convergência dos recursos de rede com segurança. Então, aqui a gente está falando dos recursos de rede da Akamai com os recursos de segurança da Akamai também. Tá? Então, a gente tem aqui algumas camadas quando a gente pensa em rede e segurança, desde a otimização de latência até a aceleração SaaS dentro da rede da Akamai, partindo tanto de DLP até recursos de Web Application Firewall na linha de segurança. Tá? Então, a convergência dessas duas soluções, a gente consegue entregar na edge inteligente da Akamai. Tá? Então, nós chamamos de plataforma inteligente da Akamai, que nada mais é a rede da Akamai com a granularidade que eu comentei com vocês. Então, dentro do modelo conceitual de SaaS que nós vimos anteriormente, qual que é o Akamai, o approach da Akamai? Tá? Então, dificilmente você vai encontrar um único fornecedor, um único vendor que consiga fazer uma entrega consolidada do framework de SaaS. Então, com a Akamai, qual que é o nosso approach? Vamos trabalhar sempre na borda, porque nós temos a melhor rede do mercado e a gente vai trabalhar nas camadas desse framework. Tá? Então, a gente consegue endereçar toda a parte de latência, restrição geográfica, caching, CDN, aceleração de aplicações SaaS. Quando a gente vai para a segurança, DLP, WAF, prevenção de ameaças prevenção e detecção de ameaças, recurso de Zero Trust. Nós endereçamos também DNS e proteção de DNS e de Wi-Fi, gateway de acesso e também a Cloud Application Discovery. Tá? Então, quais são as capacidades da Akamai dentro desse approach? A gente vai trabalhar principalmente nesses itens e quando a gente começa a fazer a correlação das camadas do framework de SaaS com os produtos da Akamai, quais são os produtos que eu consigo endereçar para cada uma dessas camadas? Então, se eu vou pensar em otimização de latência, restrição geográfica, caching e CDN, nós temos alguns produtos da Akamai que nós endereçamos isso. Então, tem o Dynamic Site Accelerator e o IP Accelerator. Quando a gente começa a olhar as demais camadas, então, preciso de aceleração SaaS, preciso endereçar a DLP, eu tenho uma preocupação muito grande com detecção e prevenção de ameaças web, chegando até a parte de Cloud Application Discovery, nós temos o Enterprise Threat Protector, que vai endereçar essas demandas. Para Zero Trust, Enterprise Application Access, e quando a gente pensa em WAF e proteção de APIs também, nós temos o API e o Kona Site Defender. É sempre bom destacar, para quem já conhece a Akamai, sempre vê a Akamai como uma empresa de entrega de performance web ou proteção web. Então, usuário externo buscando informações das suas aplicações web. Mas, na verdade, a Akamai faz proteção nos dois sentidos, tanto de fora para dentro como de dentro para fora. Então, a gente não está limitado à proteção e performance web, mas nós trazemos também proteção para os usuários internos e também para usuários que estão trabalhando remotamente. A gente vai ver isso mais para frente. Como eu tenho, dentro do framework, algumas camadas que eu preciso endereçar, a Akamai tem capacidades para endereçar essas camadas, e eu tenho produtos específicos para cada uma dessas camadas, a Akamai hoje tem uma solução integrada. Tá? Então, se para vocês é necessário endereçar todas essas camadas do SaaS, você pode contratar o Akamai Enterprise Defender, que ele já contempla todas essas soluções. Isso
isso traz uma flexibilidade para vocês, porque vocês podem, eventualmente, contratar a solução completa de SaaS, ou endereçar algum ponto específico com alguma dessas soluções. Então, isso traz liberdade aí de escolha para vocês, para adotar essa jornada de SaaS de forma escalonada ou adotar de forma contemplando todas essas demandas, né? Então, aqui a gente falou um pouco do approach da Akamai quando a gente está na jornada de SaaS. A gente tem vários casos de uso para SaaS, então, o acesso seguro às aplicações, tá, em nuvem e também on-premise, a gente consegue endereçar essa parte. Alguns casos de uso nós temos. Casos de usos de aquisições de companhias, acesso seguro a prestadores de serviços, eliminação de VPNs, tá? Então, isso é um recurso, uma conversa que a gente tem tido com bastante frequência com os nossos clientes sobre a eliminação de VPN. Para quem acompanha de perto aí os desafios de segurança, sabe que a VPN convencional hoje é um grande risco para as corporações. A gente consegue atuar de forma bastante efetiva em segurança baseado na postura. O caso de uso para Wi-Fi, caso de uso para visibilidade e proteção. Então, a gente tem casos de uso aí bastante amplos, todos eles alinhados com o framework de SaaS. Vamos falar um pouco da arquitetura da solução. Então, a gente tem novamente lá o framework de SaaS. E aí, a gente começa a falar em categorias de soluções. Como eu disse anteriormente, você tanto pode endereçar a sua jornada de SaaS de forma escalonada ou endereçar isso efetivamente, né? Então, a gente vai falar de acesso seguro de internet. Então, aqui eu vou falar de aceleração SaaS, DLP, detecção e ameaça detecção e prevenção de ameaças, DNS. Na parte de segurança de acesso, aqui a gente fala de Zero Trust, a produção de aplicação com AF e o API, então a gente está falando também de APIs, né? E também falando novamente, aceleração efetiva de aplicações, tá? Então, redução de latência, restrições geográficas e por aí vai. Um acesso tradicional de rede, fora do contexto do SaaS, ele funciona dessa forma. Então, eu tenho meus usuários, tenho os meus parceiros, que eles fazem um acesso por VPN, um acesso via gateway, tenho os meus escritórios com um link dedicado, um MPLS, tenho meu data center e tenho ali, eventualmente, soluções em cloud, tá? Dentro do conceito de SaaS, a Akamai começa a entregar novos tipos de arquitetura para endereçar os recursos que você entrega hoje na arquitetura atual, tá? Então, quando a gente pensa no acesso seguro de internet, tá? Então, o que isso significa? Com a Akamai, a gente vai trabalhar com soluções de proxy DNS e Web Gateway seguro para garantir o acesso desses usuários aos recursos corporativos, mas de forma segura, tá? Então, como é que a gente faz isso? O seu usuário ou o seu parceiro, para ter acesso aos seus recursos, ele não vai bater direto no seu data center ou na sua nuvem. Ele vai passar pela plataforma da Akamai. Aliás, o seu usuário ou o seu parceiro, quando vai fazer alguma requisição web, quando for fazer alguma requisição web, a Akamai vai fazer o quê? Vai endereçar proxy DNS, vai fazer a prevenção de malware e vai analisar um ACL, então uma política de utilização. Qual que é a importância desse tipo de solução? Eu consigo garantir a segurança dos meus usuários para que eles não se infectem com alguma ameaça da internet. Por exemplo, meu usuário recebeu um e-mail com link, eu tenho várias soluções de segurança, mas por alguma maneira,
de alguma forma ele passou, clicou esse link e se infectou com ransomware. Tá? Então, isso é um problema sério. Eu diria que o desafio maior ainda é como a gente consegue endereçar esse nível de segurança para usuários que não estão dentro da companhia. Então, a Akamai possui recursos onde eu mesmo trabalhando de casa, caso eu venha clicar num link ou tentar acessar um website que tem um código malicioso, a Akamai vai validar se aquela URL, se aquele site ele é seguro ou não. Se ele for seguro, ele vai deixar a conexão correr normalmente. Se não for, ele vai bloquear e vai notificar tanto o usuário como a companhia. É uma solução que a princípio parece simples, mas o nível de segurança é extremamente importante. Tá? Então, eu comentei na nossa apresentação que algumas empresas aí passaram por momentos difíceis, foi basicamente por não ter uma solução alinhada ao SASE, alinhada ao Zero Trust, que permitiu um ataque horizontal para a empresa. Então, de forma simplificada, o usuário trabalhando de casa, se infectou com ransomware, fechou uma VPN, levou o ransomware para dentro da empresa e o data center da empresa ficou fora do ar aí uma semana. E isso não foi com uma única empresa, são várias empresas. Isso no Brasil, não vou nem entrar globalmente, que sofreram esse tipo de ataque. Então, é uma solução bastante importante para qualquer companhia. A gente endereça isso aí com o Enterprise Threat Protector, que é uma das camadas do SASE. Tá? Então, é um conceito de segurança muito grande. Então, como vocês podem ver, dentro do framework de SASE, com essa solução da Akamai, a gente vai trabalhar tanto em cima de políticas de DNS proxy, controles de aplicação, DNS filtering, tanto na parte de Cloud Web Proxy, usando sempre a segurança baseada em nuvem da Akamai. Tá? Então, a Akamai, embora a Akamai tenha uma visibilidade, acho que tem a maior visibilidade da internet, né? Então, cerca de 30% do tráfego web passa pela Akamai, a quantidade de resoluções DNS que a Akamai faz é um número absurdo. Ela não só utiliza o seu conhecimento do que acontece na internet, mas ela utiliza também engines de outras empresas de forma integrada, tá? Então, tem Sophos, tem Solebit e Lastline, que compõem aí o engine para garantir a maior segurança para os usuários e, consequentemente, para a companhia. Tá? Então, isso que a gente consegue fazer. Pensando em Zero Trust, dando continuidade em Zero Trust, na verdade, a gente vai falar de acesso seguro às aplicações. Tá? Então, para esse modelo de acesso para os usuários, então, se na solução anterior a gente estava pensando em proteger os usuários internos da companhia e também proteger os usuários externos que estão trabalhando remotamente, de eventualmente se infectarem com alguma ameaça, aqui a gente está pensando em proteger as aplicações e, claro, os dados internos da companhia, permitindo o acesso seguro desses usuários que estão trabalhando remotamente a essas aplicações. Tá? Então, para isso, para dentro do framework do SASE, a Akamai possui o Enterprise Application Access, que permite a entrega de aplicações web, aplicações baseadas em RDP, SSH, então tem uma série e também SaaS, né? Permite a entrega dessas aplicações, desses recursos, para os seus usuários remotos de forma extremamente segura e simples. Tá? Então, quando a gente pensa no esforço para configurar esse tipo de solução, comparando aí com outras possibilidades que existem no mercado, o tempo para um go live dessa solução da Akamai é extremamente curto. A gente consegue colocar no ar aí em menos de um dia. Na verdade, em algumas horas a gente consegue colocar no ar esse tipo de solução. E o acesso é extremamente seguro, tá? Porque ele é baseado em políticas, identidade e faz análise de risco. Então, a gente compõe uma série de recursos de segurança para que a gente efetivamente tenha um nível muito grande de segurança para poder entregar os recursos.
Eu poderia falar de vários features dessa solução, então você tem um MFA nativo nessa solução, você trabalha na análise do dispositivo do usuário para liberar ou não o acesso, então tem bastante recurso, a gente vai falar um pouco de algum desses, né? Então, primeiro, eu venho aqui, eu consigo analisar, fazer a análise do dispositivo do usuário para decidir, em cima do contexto das políticas que eu criei, se eu vou permitir ou não acesso. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho as informações do usuário, mas o firewall da máquina está desabilitado e eu vou definir uma regra de deny. Então, esse usuário, por ter o firewall desabilitado no Windows dele, ele não vai ter acesso aos recursos corporativos. Tá? Então, você consegue criar regras baseadas em contexto para liberar ou não o acesso àquelas aplicações que você está entregando para esse usuário. Tá? Então, aqui está endereçando a parte de posture e a inteligência do ETP. Para quem não sabe, a Akamai adquiriu uma empresa chamada CrowdStrike, ela é muito forte na parte de segurança. Tá? Tem integração também dentro desse framework de SaaS da Akamai. Adicionalmente, como eu já havia comentado, a gente consegue trabalhar com MFA nativo dentro dessa solução, então, tanto por SMS como um OTP, então você consegue habilitar o MFA. O que eu acho bastante interessante nesses recursos de MFA da Akamai é que você tanto pode habilitar um MFA no acesso inicial do seu usuário ou do seu parceiro, como você pode forçar um MFA adicional para uma aplicação específica, tá? Então, você sempre vai trabalhar em cima de contextos e definir suas regras, e você pode chegar nesse nível de exigir, eventualmente, uma segunda autenticação MFA para abrir uma aplicação específica. Uma vez que o seu usuário atenda a todas as políticas e contextos que você definiu, você vai dar o acesso para esse usuário. Tá? Então, aqui, mais uma solução da Akamai que a gente está alinhado ao framework de SaaS. Então, eu acho, como eu já comentei, muito positivo que vocês possam adotar a jornada de SaaS de forma escalonada, utilizando as soluções da Akamai, e em algum momento você vai fazer a integração de todos esses recursos. Dentro do framework de SaaS, nós temos que endereçar também a proteção de aplicações web. Tá? Então, para isso, a Akamai tem algumas soluções, e todas essas soluções são posicionadas aí como líder nos quadrantes aí de mercado. A gente vai falar de soluções de WAF, Web Application e API Protection. Então, nós temos o Kona Site Defender. É uma solução de WAF na nuvem, tá? Então você não precisa ter uma caixa de WAF no seu data center. A solução da Akamai é agnóstica a data center e cloud, tá? Então você pode ter os seus recursos hospedados na Azure, no AWS ou dentro de casa. Para nós não importa, o importante é que a gente consegue colocar essa camada de proteção para as aplicações web de vocês de forma bastante efetiva. Tá? Então, a Akamai tem um nível altíssimo de proteção e também um nível altíssimo de falso positivo. Tá? Então, dentro do framework de SaaS, você também precisa garantir a segurança dessas aplicações web. Então, você pode contar com a Akamai para fazer essa proteção. Quando a gente pensa em proteção baseada em Web Application Firewall, o que é interessante? Aqui nesse slide a gente tem aqui atacantes, tanto atacantes de DDoS, tentando fazer um ataque de força bruta, ou um parceiro, por exemplo, tentando fazer um SQL injection. Passa na camada da Akamai, isso vai ser bloqueado também baseado em contexto, tanto contexto de Zero Trust. Então, eu consigo endereçar a parte de segurança com Zero Trust e também com regras de WAF.
Tá? Então, quando a gente olha aqui para o recurso de Cloud WAF, a gente tem inteligência para detecção e bloqueio de ameaças, proteção de DDoS, a inspeção de APIs um recurso muito legal da Akamai é a parte de analytics, né? Então, eu costumo dizer que todos os clientes da Edge Valley, que a gente trabalha com a Akamai, tem dois momentos, né? O contato inicial, que a gente está conversando sobre a solução, as pessoas entendem a importância de ter uma proteção WAF e DDoS, mas quando a gente inicia uma prova de conceito e passa uma semana, a visibilidade que esse cliente tem das ameaças que ele vem sofrendo é uma mudança de jogo, tá? Então você passa não só a estar protegido, mas ter visibilidade do que acontece no ambiente de vocês. Tá? Então, também alinhado ao framework de SASE. Aí a gente começa ainda, dentro do framework, falar de otimização de latência, de restrições geográficas, caching. Então, vamos falar de outras soluções da Akamai. Nós temos aqui o IP Accelerator e temos o Dynamic Site Accelerator. Um ponto importante, se a gente pensar na jornada do SASE, a segurança para aplicações web, ela é a parte fundamental da jornada de SASE. Quando você contrata uma solução de segurança da Akamai, então eu contratei uma solução de Web Application Firewall, esse recurso de Dynamic Site Accelerator, ele vem embarcado, tá? Então, uma vez que você tem a solução de segurança da Akamai, você já vai ter nessa solução a parte de restrição geográfica, caching e CDN. Tá? Mas como eu já comentei, vocês têm a flexibilidade de trabalhar, endereçar as demandas de SASE de forma escalonada, então você pode eventualmente não incluir proteção aplicação web no seu projeto de SASE, mas garantir a parte de otimização de latência com essas soluções da Akamai. Tá? Então, aqui a gente vai falar da CDN da Akamai, lembrando, a CDN da Akamai ela é baseada na plataforma inteligente da Akamai. Então, como eu comentei, aqui no Brasil a gente tem em torno de 7.200 servidores distribuídos geograficamente. Cada um desses servidores ele é um recurso de CDN, ele é um recurso de WAF. Então, acabei não comentando no slide anterior, mas quando um atacante tenta disparar alguma ameaça para algum cliente que está na plataforma da Akamai, essa ameaça ela é identificada e bloqueada na borda. Tá? Então, ele não vai bater no seu data center, não vai te atingir. Isso é bloqueado na borda. A Akamai bloqueia na borda, é claro, você vai ter a visibilidade desse ataque lá nas ferramentas de analytics da Akamai. Então, voltando aqui para a parte de aceleração, isso também é verdade. Como a Akamai tem uma rede distribuída, a Akamai é a empresa que consegue entregar melhor performance para os usuários, então não existe uma outra solução de CDN do mercado com o mesmo nível de performance do que a Akamai. Tanto que aqui a gente está conversando no framework de SASE, a gente está pensando em aplicações web, mas a Akamai possui, por exemplo, soluções para mídia, né? Então, para streaming de vídeo, para entrega de um VOD, de um vídeo on demand, também na plataforma da Akamai, e a Akamai tem a melhor performance de entrega dessas soluções por conta da arquitetura da rede, tá? Isso, como eu já comentei, se traduz para todas as soluções, mas só ressaltando. Então, na parte de aceleração, qual que é o objetivo? Trazer a melhor experiência para o usuário. É muito importante trazer a experiência do usuário, é claro que depende muito do contexto do seu negócio, então isso pode significar maior receita, tá? Mas o importante é que com a Akamai, se eu estou melhorando a performance do meu usuário, eu estou, ao mesmo tempo, tendo um offload de consumo no meu data center, tá? Então, vamos imaginar um cenário onde eu tenha recursos hospedados num S3 da AWS. Né? Então, quando você coloca a Akamai
como uma solução de performance para a entrega desses recursos num S3, não significa que você vai ter uma sobreposição de investimentos, porque na realidade a Akamai vai buscar uma vez lá no seu S3 e começa a entregar na borda. Então é sempre importante levar isso quando a gente vai analisar o investimento envolvido para esses projetos. Então, mais uma vez, dentro do framework de SASE, a gente consegue endereçar tanto a parte de latência, então a gente consegue fazer otimização de redução de latência, porque a Akamai consegue criar rotas dentro da rede da Akamai, tá? Então a gente deixa de encarar o congestionamento web padrão e utiliza rotas alternativas para ter uma redução de latência para os usuários, tá? Então aí são políticas que a gente vai endereçar dentro do framework de Zero Trust, de aceleração e com IP Accelerator, tá? Então a gente tem aí recursos diferentes para endereçar essa questão de performance. Quando nós colocamos todas essas soluções juntas, que a gente tem lá a solução SASE da Akamai, né? Então ela é composta de alguns produtos da Akamai, como eu comentei, eles podem ser contratados de forma integrada. A gente tem aí tanto a análise de contexto do usuário, de behavior, garantindo a proteção das aplicações e dos usuários, tudo isso na borda. Tá? Então, a Akamai consegue endereçar aí boa parte do framework de SASE de forma integrada, e não existe hoje no mercado uma empresa que consiga endereçar dessa forma, de forma integrada, né? E um stack completo, né? Então, esse é o grande diferencial da Akamai nessa jornada de SASE. Então, aqui a gente começa a falar um pouco do approach, né? Então, você pode começar por endereçando alguns itens da jornada SASE. Então, se fosse para a gente conversar, olha, vamos começar de forma escalonada. Então, a gente vai trabalhar inicialmente com soluções voltadas para Zero Trust. Então, esses recursos Zero Trust, eles são extremamente importantes para os dias atuais. Tá? Então, vocês conseguem já iniciar a jornada de SASE endereçando aquilo que tem o maior risco para as companhias. Isso comprovadamente, empresas foram afetadas de forma dramática nos últimos tempos, fazendo essa jornada para fazer integrações de forma continuada. Tá? Então, é possível fazer dessa forma, ou, claro, o ideal, quando existe essa oportunidade, existe a maturidade para já implementar todos os recursos de forma simultânea, a segurança acaba sendo extremamente mais eficaz. Esse foi o conteúdo aí do SASE, tá? Então, nosso objetivo era justamente passar um overview para vocês do que é o SASE, quais os desafios o SASE endereça para as companhias, e como as opções que vocês possuem com a Akamai para embarcar nessa jornada. Tá? Então, vocês têm o meu contato da Ed Value, está aí na tela. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai ter um tempinho aqui para perguntas e respostas, mas qualquer informação adicional, o nosso time da Ed Value está sempre à disposição para apoiá-los aí e trazer qualquer esclarecimento. Então, eu vou parar minha apresentação aqui e vou chamar o nosso amigo Lucates para ver se a gente tem alguma questão, algum ponto que a gente precisa esclarecer aí para os participantes. Legal, Wagner. Obrigado aí pelo conteúdo e pela excelente apresentação. É muita coisa, né, pessoal? Vocês podem acompanhar aí que a gente cobriu aí com esse conceito do SASE diversos pontos que a Akamai hoje tem solução, às vezes soluções que a gente não é tão conhecida pelo mercado, mas eu estava olhando aqui a lista de participantes e temos amigos e clientes que já fazem uso dessa tecnologia, né? A gente também traz aqui uma reflexão que vocês podem perceber durante a apresentação,
que hoje nós temos o acesso, né, a necessidade de proteção do acesso externo e do acesso interno. Eu costumo dizer aqui para os nossos clientes que é o de fora para dentro e o de dentro para fora, né. E nesse conceito de fora para dentro, é o tradicional, é o WAF, é a internet, a CDN, é onde aí nós somos líderes no mercado há muitos anos. Mas também hoje, né, com essa questão do home office, do trabalho remoto, do trabalho híbrido que veio para ficar, os desafios também são outros, porque no primeiro momento a pandemia levou todo mundo para casa, coloca uma VPN tradicional. Eu costumo brincar que é como esticar um cabo de rede do seu data center até a casa do usuário, e aí as empresas ganharam do dia para a noite 300, 400 filiais, né? E no conceito dos produtos que a gente apresentou aqui hoje, nós temos soluções de acesso remoto seguro, que vai muito além de uma VPN, né, aonde a gente faz a proteção na borda, no edge, como o Wagner mostrou. Então, são algumas reflexões que a gente gostaria de deixar aqui para vocês. É óbvio que o tempo é curto, né, cobrir todo esse conteúdo, todo esse volume de informações em menos de uma hora aí é um desafio, mas óbvio que fica o convite aqui para cada um de vocês baterem um papo one on one, bater um papo diretamente com as suas empresas, trazendo as suas necessidades. Nós temos sim vários clientes já no Brasil utilizando essas tecnologias, essas soluções, essa sopa de letrinha que o Wagner apresentou, CONA, EAA, ETP, IPA, enfim, a gente sabe do desafio. Mas a ideia hoje é fazer realmente uma introdução para vocês, a fazer aí um pouco do esclarecimento do que é isso. Eu tenho acompanhado aqui as perguntas do chat, eu acho que durante a apresentação a gente foi cobrindo os principais pontos, né? Acho que o principal deles aqui é essa preocupação de como proteger o usuário que está em casa, como proteger um prestador de serviço, como proteger uma nuvem pública, né, uma Amazon, uma Google, um Azure, né, como proteger esse ambiente híbrido que as empresas hoje possuem. Então, esse portfólio Akamai hoje, ele cobre todos esses pontos, né. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui no chat, eu não sei se alguém tem alguma coisa que queria colocar aqui para a gente, né, mas, de novo, o nosso intuito aqui é deixar esse conteúdo para vocês, ele vai ficar gravado para poder ser acessado posteriormente no canal do YouTube aí da Edvalley, do nosso parceiro. Reforçando aqui, a Edvalley é um dos principais parceiros da Akamai no Brasil, detém aí as principais implementações, os principais projetos, então a gente valida o trabalho em conjunto aqui, né, é um trabalho feito a quatro mãos, a engenharia da Akamai mais a engenharia do nosso parceiro. E a ideia é essa, pessoal, trazer esse conteúdo, essa reflexão da proteção na borda. Eu acho que é isso, Wagner. Do meu lado, nós conseguimos cobrir bastante coisa, como eu já disse, né? É muito conteúdo, é muita informação, mas a ideia aqui é chamar atenção para cada um de vocês em alguns pontos. E se alguém tiver aqui mais alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, coloque no chat aí para a gente poder responder para vocês. Tá ótimo, obrigado, Lucas, pelas suas considerações finais aí. Reforço aí que você colocou, a intenção é mesmo fazer uma provocação com os nossos clientes para que comece a analisar essa jornada de SaaS. Então, mais uma vez, a gente está sempre à disposição para engajar aí com vocês nos desafios, não só de SaaS, mas outros desafios de segurança, ou performance que vocês têm, podem contar com o nosso time. E eu só, mais uma vez, agradeço a presença de todos, agradeço muito, Lucas, pela sua participação. Muito bacana aí você destacar o nosso trabalho em conjunto aí no mercado brasileiro. E é isso, eu agradeço e ficamos aí à disposição. Muito bom, pessoal. Obrigado. Até a próxima, então. Não temos mais perguntas aqui, então eu acho que vamos encerrar aí para liberar todo mundo para a sua agenda de volta ao trabalho aí. Muito obrigado, Vamos lá. pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Até logo, pessoal.